os irmãos que já estão de pé, abrir a palavra de Deus, Salmo 19. Foi nos dito que vai ser a leitura de um salmo, Salmo 19. A excelência da criação e suas leis, assim como da palavra de Deus. É um salmo de Davi que muito fala aos nossos corações. Diz assim a palavra de Deus, vou ler até o verso 9. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes, e em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o confim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Verso 10. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces que o mel e o licor dos favos. Amém? Amém. Nossa ordem tem por lema o primeiro verso do Salmo 23, que nós sempre citamos ao final como nosso mote. Mas agora nós vamos formalmente dar início à parte já de reunião, de decisão da nossa reunião desse mês de julho, recitando juntos o Salmo 23. Vamos recitá-lo todo, no final nós vamos repetir o mote, mas agora dando abertura nessa parte segunda, porque a primeira é de devocional, de louvor, de adoração, nós vamos recitar esse salmo, mas não meramente recitando. Esse salmo tem 3 estágios. O primeiro deles é o pastor e suas ovelhas, é estático, é ali nos arredores, é a nossa convivência diária, onde nós moramos, trabalhamos, pertinho de casa, vamos dizer assim, no nosso município. Ali ele é o pastor que cuida da ovelha. Nós somos ovelhas, ele cuida da gente no nosso dia a dia, na nossa rotina. O segundo estágio desse salmo, que é o verso 3 e 4, fala de uma viagem. Nós todos começamos a viagem no dia que fomos concebidos no ventre de nossa mãe. O primeiro estágio foram 9 meses. E aí começamos a viver numa segunda realidade, apanhando logo para a gente começar a viver, a gente já nasce sofrendo, né? Mas essa caminhada vai até o último suspiro. Ela começou com a concepção no útero de nossa mãe e vai terminar no dia que nós dermos o último suspiro aqui, fecharmos o olhar para essa vida e abrirmos para a eternidade. Coisa gloriosa. Nessa caminhada Jesus é o guia e você e eu somos os viajantes, os caminhantes. Nós estamos numa jornada. Há momentos em que nós estamos caminhando pelo Vale da Sombra da Morte, há outros que nós estamos nos píncaros do Himalaia, mas nessa variação de coisa ruim e boa, Ele nos conduz. E é muito bom saber que o nosso Senhor Jesus Cristo é o seu e o meu guia. Então essa é a segunda parte, o segundo estágio. É como se fosse uma peça em 3 atos. O terceiro estágio, esse é belíssimo, é aquele que Ele está preparando lá no céu. Lá Ele será o anfitrião. Ele está aguardando você e a mim. Ele está lá de braços abertos para nos receber. A hora eu não sei. A nossa querida irmã Miriam, irmã da nossa saudosa Eunice Renovato da Silva, acabou de falecer há alguns minutos. Para mim, é uma dor muito forte, porque ela me adotou como pai dela. Eu estou com 71, ela estava com acho que 60 anos, mas ela resolveu me adotar. Pelo menos tenho aqui uma filha, um filho adotivo aqui do coração. Mas ela me adotou. Então, da minha família adotiva, que é razoavelmente grande no Brasil, a Miriam é a mais idosa e ela foi embora, está com o Senhor. Então, Jesus já recebeu. De braços abertos Ele já tem lá nos céus, onde tem a irmã Eunice também, onde vai ter você e a mim. Lá Ele é um anfitrião. E nós seremos não hóspedes, mas moradores permanentes daquela super mansão que Ele está preparando para você. Então esse Salmo 23 que nós vamos citar, repito, tem 3 estágios. Do pastor e as ovelhas, que é o aqui e agora.
cuidando de nós aqui nesse momento. Do guia e do viajante é aquela viagem que você começou no ventre de sua mãe, no útero de sua mãe, que vai terminar lá no céu, não é, pastor Ângelo? E o último estágio glorioso que nós aguardamos, não sabemos quando, creio que nenhum de nós está com muita pressa, mas nós sabemos para onde vamos. É para a casa do Pai, onde Ele está preparando uma morada para você e para mim. Por isso, com esses pensamentos em mente, de pastor e ovelha, de guia e viajante, de anfitrião e eternos moradores, vamos citar juntos, com muita concentração e gratidão a Deus, o salmo do nosso pastor. Vamos? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges na minha cabeça com óleo, e o meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos os dias. Amém, irmãos? E faremos então a leitura de um texto bíblico que está no Evangelho, assim a palavra do Senhor. De outra feita lhes falou, dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Podeis assentar, queridos. Esta Bíblia colocou, a partir do versículo 21 de João 8, uma epígrafe. Jesus defende a sua missão e autoridade. Jesus, falando aos seus circunstantes, ele fala da sua autoridade. Ele declara quem era aquele que estava se dirigindo ao povo que estava ao seu derredor. Ele contrasta a situação daquele povo que vivia em pecado. Pior ainda, não reconheciam, como até hoje os judeus e tantos homens e mulheres sobre a face da terra, não reconhecem na pessoa de Jesus o único Salvador, o único Senhor, o único Deus. Ele, com a missão que lhe foi entregue de vir até este mundo, padecer, sofrer, morrer em nosso lugar, derramar o seu sangue para nos remir de todo o pecado, mas venceu a morte.
Costumamos até festejar o nascimento de Jesus. Alguns festejam a sua morte. Eu festejo com muito mais alegria no coração a ressurreição de Cristo. Porque Ele morreu, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou. E quando Ele ressuscitou, diz o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, que Ele venceu a morte, ressuscitou. E se Ele não houvesse ressuscitado, seria vã a nossa fé. E permaneceríamos ainda em nossos pecados. Mas Ele veio, mostrou-se quem era, foi incompreendido pelos homens. Mas graças a Deus que esse grupo seleto que aqui se encontra nesta tarde reconhece que Ele é o Eu Sou. Ele disse: vós sois daqui de baixo, eu sou lá de cima. Ele chegou a dizer que todas aquelas pessoas que ali estavam ouvindo o Mestre, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele disse: vós morrereis nos seus pecados. Mas não era uma sentença definitiva, porque havia um recurso cabível e que certamente esse recurso seria reconhecido como procedente, e era exatamente o que Ele disse: por isso vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Aí está a grande vitória do homem: crer que Ele é realmente o Filho de Deus. Nós agradecemos a Deus por esses irmãos que estão aqui. Alguns não eram da UMEB, já fizeram matrícula, já estão cadastrando suas igrejas, já entraram como promotores e já estão começando a fazer o trabalho. Tudo novo, para eles tudo é novidade, é muita informação, mas eles estão entrando de uma maneira correta, com toda a documentação, e a partir de hoje eles estão recebendo a procuração, onde estarão tendo total condição de trabalho. Lembrando que a pastora Tânia, a nossa querida esposa do pastor Isidoro, do pastor Heitor, do pastor Sebastião, as esposas do pastor e irmã Ângela, todas essas esposas também, ao mesmo tempo, estão assumindo, a irmã Fátima, em Campos, o departamento feminino dos conselhos, onde eles estão assumindo hoje. Muito obrigada a vocês pela paciência e por eu estar sempre incomodando, mas eu agradeço de coração. Eu quero dizer aos irmãos que além dos lares de idosos que nós temos, são 4 lares de idosos, daqui a pouco será 5, além dos diversos ambulatórios e policlínicas, num atendimento de mais ou menos 4.000 a 5.000 atendimento dia em diversos municípios, a UMEB tem que se fazer presente, porque a UMEB pouca gente entende. Há poucos instantes o pastor Orli vinha nos solicitar que recebêssemos um cônsul amanhã na hora do almoço, e eu vou receber, da África. E o cônsul, eu já sei o que ele vai pedir, porque eu fiz questão com o pastor Joaquim Paula Rosa de examinar, receber um presidente africano. Claro que tem muitos países da África que é menor do que o município de São Paulo, menor do que o município do Rio de Janeiro, mas é presidente de um país. Então, o presidente do país quer o guarda-chuva da UMEB no seu país. Olha que coisa linda, né, meus irmãos? E representa mais 5 países. E representa mais 5 países. O Evangelho está crescendo, mas crescendo de uma maneira forte. Não é um Evangelho arrastando, não. É o Evangelho de cabeça erguida, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus perdoa, que Jesus dá vida nova. Então, meus irmãos, parece que nós estamos numa reunião assim, mais ou menos espiritual, mais ou menos cristã,
mais ou menos denominacional. Não. Nossa visão sempre foi e será visão do reino. Eu assinei um pacto, e um pacto que nunca vamos até o fim com ele. 44 eu estava lá no front. Estava no front, ferido, não podia voltar, teria que ficar enterrado lá no cemitério de Pistoia. E o Senhor me disse: eu vou te levar de volta para o Brasil e para a sua família. E eu disse: Senhor, se eu voltar, meu tempo será integralmente teu. Então, todos os dias da minha vida, de 44 até hoje, conta de pressinha nos dedos aí, 44 para 2012, são 68 anos. Não é para brincar, meus irmãos. Eu não levantaria, não tomaria tempo de um grupo tão seleto como esse para contar uma historinha. 44, contado nos dedos, dá 68. Que idade esse homem tinha então? Se tem 68 anos, virando dia e noite, e às vezes começando às 5 da manhã e até às 11 horas da noite, com uma só alimentação. Um homem essa semana disse: olha, essa carteira de identidade do senhor é falsa. Eu falei: não é falsa, não. Ah, é falsa, não pode ser. O senhor não tem 80, não vai completar 88 anos. Não é possível. Eu digo: 88, olha, 88 de verdade. 8.8 turbinado. Turbinado, o nome está dizendo aqui, turbinado. Sem férias e licença prêmio. Sem férias e sem licença prêmio. Duracell mesmo. Nada, é bateria solar. Duracell. Bateria solar. Então, meus irmãos, para que eu estou dizendo isso? Para me apresentar com... Não, para dizer a você que você vai chegar lá aos 88, 90 anos, se Jesus estiver no seu barco. Bom, o segredo é Jesus dirigir os seus passos. Então, o meu livro de cabeceira é O Espírito Santo, meu companheiro. Amém. De Ponhong Show, do homem desenganado, totalmente, sem pulmão, sem nada, foi para Pedra Fria, como o Carlos disse aqui, o cantor, e Jesus disse: esse ainda não. Ele está lá na Coreia do Sul, pastoreando a maior igreja do mundo. A maior igreja do mundo. Até o ano passado ele tinha 144 mil obreiros. 144 mil obreiros. É esse Deus que está pastoreando você. É esse Deus que vai pastorear esses novos presidentes de grupo. Aqui está um dos capelões da vila. Vem aqui, meu irmão. Major Jadilson. Vem cá, Major Jadilson. Nós temos 2 generais evangélicos na Vila Militar, o comandante da 1ª ID1 e o comandante dos paraquedistas. Então nós não somos mais aquele povinho de tamanco, que muito poucos aqui conhecem o que é tamanco, de apecata, que nós chamamos de chinelo de dedo. Nós hoje somos uma igreja unida, sem fronteira e sem barreira, para pregar o Evangelho. Ouvimos do pastor Joaquim de Paula Rosa: nós temos que manter a nossa identidade. Muitos que levantaram aqui de seu segmento, continue, não saia de lá, fale mais de Jesus, aonde você estiver. Eu tenho um compromisso de ganhar pelo menos uma alma por dia para Jesus. Se o pastor é muito pouco, quantas você já ganhou esse ano para Jesus? Olha aí, olha a pergunta bem logo assim: quantas você já ganhou? Nós estamos fazendo um estudo, olha aqui, 90% dos crentes das igrejas são ótimos dizimistas, ótimos cantores, ótimos ofertantes, ótimos levitas, mas não ganham a alma para Jesus, são meros ouvintes. Ouvintes da palavra. Meus irmãos, nós estamos aqui para fazer uma revolução, ser ganhadores de almas. Amém. Ganhadores de alma.
discípulos de Jesus. Ide por todo o mundo. Todos nós conhecemos esse capítulo 28 de Mateus. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Fazei discípulos de Jesus. Fazer discípulos é fazer imitadores. Buscar imitadores do pastor Jesus, do pastor mestre, mestre dos mestres. E eu quero ir até o fim com essa mensagem. Não tem outra mensagem para mim, não tem outra. É ganhar almas para Jesus, fazer discípulos para Jesus, trabalhar com Ele e por Ele até o fim. Major, voltando para lá, dá um abraço no coronel Jesaías, dá um abraço no coronel Silvio, que subiu lá a capela, né? Foi Luiz Fernando. Luiz Fernando, né? Bem moreninho, não é isso? Isso aí. Ele nos procurou, oramos com ele e o coronel Valdeci, porque estava havendo uma transição lá e ele foi ordenado para poder assumir a capela. Senhor, nesse momento, reunidos aqui na tua presença, Pai, nós queremos, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, pedir a Ti, que venha sobre agora cada coordenador, Senhor Deus, cada presidente de bairro e cada município, Pai, que representado. Homens, Senhor Deus, que foram selecionados pelos seus perfis, homens, Senhor Deus, devotados, Senhor Deus, à Tua obra e à Tua causa. Sabemos que Tu irás acompanhar eles a cada momento, a cada dia, Senhor, e abençoa no crescimento, Senhor Deus, da UMEB, naqueles locais, porque agora eles são embaixadores, representando, Senhor Deus, aqui a direção da UMEB, ó Pai. Senhor, cuide deles a cada momento, Senhor Deus, sustenta sua família, sustenta os seus ministérios, ó Pai, sustenta, Senhor, os seus membros, Senhor, que possa, Senhor Deus, fazer um trabalho tremendo, que possa representar, Senhor Deus, com poder e glória, essa representação, essa organização, Pai. Nós entregamos em Tuas mãos para que eles tenham a oportunidade de representar, de buscar mais almas, mais vidas, ó Pai, conforme a Tua vontade, e que o Teu reino cresça cada vez mais, com vidas, com almas, Senhor Deus, devotadas a Ti, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, porque eles agora, Senhor Deus, nesse momento, assumem essa responsabilidade de pregar a Tua palavra, e que seja assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então nós vamos, o reverendo vai formalmente com o presidente da posse, é o pastor Márcio Matos, na qualidade de coordenador de Botafogo, e o pastor Maurílio, que é lá de Campos, que está nos ajudando inclusive em outros aspectos lá do nosso SASE. Ele é uma bênção, ele e a esposa, e eles vão ser declarados então empossados para ficar registrados em atas, para que depois a gente tome as providências necessárias no que tange a procurações. Então, a palavra é sua. Fiquemos de pé para orarmos e dar de fato posse ao nosso querido Márcio Matos. Nós vamos então orar. Eu vou convidar o pastor Marivaldo para orar pelo Márcio Matos. Senhor nosso Deus, nós Te damos graças, louvamos o Teu nome, Te adorando na beleza da Tua santidade. Obrigado, Senhor, por esse momento. Amém. Quando os Teus filhos são empossados pelo Senhor neste cargo importantíssimo para o Teu reino, para a obra do Senhor nesta terra. Nós Te agradecemos por suas vidas, Teu altar. Te agradecemos, Senhor, por seus ministérios. E pedimos a Tua unção nesta nova tarefa, também santa, que irão desempenhar, pregando que nós somos uma igreja sem fronteira, que a igreja é uma, e que Jesus é o nosso pastor. Amém. E que Jesus, sendo nosso pastor, nada nos faltará. Amém, Jesus. Assim, Amém. Senhor, nós, servos Teus, declaramos empossados Teus filhos em suas respectivas áreas, para a glória do nome do Senhor Jesus, no nome de quem nós oramos com ações de graças. Amém. 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 Então, Getúlio, dá uma notícia aqui de campo para nós. Eu saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Estou feliz de estar com os irmãos. Eu aprendi que saudação mais de 1 minuto é mensagem. Então não faz isso. Saudação não é pregação. Saudação não é pregação, né, reverendo? Queridos, nós estamos em campos trabalhando em prol do reino. Deus tem nos abençoado, Deus tem nos honrado. E eu sinto-me lisonjeado, muito feliz de estar hoje fazendo parte de um ministério da UMEB. É uma coisa muito séria, algo muito sério. Eu sinto muito honrado
de poder estar cooperando com a obra do Senhor, com o reverendo Isaías, com o OMEB, com o SASE. E essa semana vamos ter um encontro com a prefeitura, com o pessoal da prefeitura, para que nós possamos colocar o SASE para funcionar em Campos. Deus tem nos abençoado, nós temos vários contatos. Eu tenho certeza que até o final do ano nós estaremos com o SASE em Campos em pleno vapor. Eu careço da oração dos irmãos, eu sou uma pessoa que procuro ter comunhão com todas as diretrizes de igreja em Campos, procuro ser amigo de todos os pastores. Nós estamos envolvidos num projeto muito grande, tudo em prol do reino de Deus. Amém. Os irmãos, por favor, estejam orando pelas madrugadas, para que nós possamos estar a cada vez mais avançando e marcando história, fazendo uma história. Rapidamente, nós podemos escolher as duas maneiras de entrar para a história: ou entrar pela porta da frente, ou sair, ou entrar pela porta dos fundos, né? Então eu quero que Deus esteja nos abençoando. Conto com a oração dos irmãos, para que nós possamos estar somando em prol do reino. Amém. Salve, amados irmãos, com a graça e a paz do Senhor. Estamos ali trabalhando na primeira igreja batista em Parque São José, que fica em Belford Roxo, sendo ela da Associação Batista Caxiense. Então é alguma coisa interessante trabalhar ali. E olhe por nós temos ali uma creche que atende 150 crianças inteiramente grátis, e temos tido o privilégio de ouvir dos pais a alegria que eles têm de verificarem seus filhos sendo bem atendidos em uma igreja cristã. Que Deus possa continuar nos abençoando, e nós contamos com a oração dos irmãos. Lembrem da primeira igreja batista em Parque São José, lembrem da OMEB em Belford Roxo, e orem por nós. A palavra que nós temos nessa tarde para todas as mulheres é que Jesus conta conosco. Algumas vezes eu me perguntava assim: Senhor, por que esse ministério na minha vida, se o meu esposo é o cabeça, né? Mas hoje eu tive a resposta: eu sou dele o pescoço, né, pastor? Então essa cabeça está se movimentando por causa desse pescoço. Nós estamos ali falando do Senhor, anunciando a grande salvação desse Deus. E também, pastor, eu acho que eu nunca consegui dar esse testemunho, eu vou ser bem breve, porque saudação não é pregação. Quando o irmão Carlos louvava, eu ali me emocionei, porque ele dizia que ele era das drogas, e ele disse também que ele viveu numa vida pregressa. E eu me recordei, e ali as minhas lágrimas vieram ao rosto, porque o Senhor, Ele é maravilhoso. Deus, Ele é tremendamente bom. Porque um dia também eu estive nesta vida. Quando eu aqui cheguei, o pastor Ângelo falou assim: pastora Márcia, eu estarei no dia 28 realizando um evangelismo dentro da Vila Vintém. E olha que eu espero esse tempo para voltar naquele lugar, porque ali eu servia a Satanás, levando drogas de um lado para o outro, sendo a bonequinha do Celcinho da Vila Vintém. E hoje eu vou retornar naquele lugar para anunciar que Jesus salva, que Jesus cura e que Jesus liberta. E assim eu agradeço a oportunidade de Esse Jesus é tremendo, né, meus irmãos? É verdade. Esse Jesus é tremendo, né? Aleluia. Daniel Pérez diz que Jesus é bom. O reverendo Guilhermino diz que ele é muito bom. O outro diz assim: ele é bom demais. Vamos orar, irmãos. Aleluia, Senhor, louvado seja o teu Deus. Senhor, muito obrigado por esse encontro. Muito obrigado, Senhor, por essa reunião. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos teus servos que aqui estão. Senhor Deus, nós queremos neste momento te suplicar que o Senhor renove as nossas forças. Amém. Ó Deus. A fim de que possamos, Senhor, cada um de nós, experimentar a tua palavra. Ótimo. Quando o Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Senhor, que nós possamos, em nome de Jesus, Deus, invadir o inferno, a fim de que pessoas conheçam
de Jesus e sejam salvas por Ele. Continua, Senhor, dirigindo as nossas vidas, para que isto seja uma realidade em nossas vidas. Senhor, dirige ao MEB. Toma conta, Senhor, dessa instituição, para que nós possamos fazer a Tua vontade, continuar fazendo a Tua vontade, fazendo diferença nesse lugar e onde mais o Senhor quiser. Amém. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Receba uma bênção, depois diremos o voto. Que a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que as consolações do Santo Espírito do Senhor Deus da Igreja, seja com cada um de nós presente neste recinto, nesta casa, tabernáculo de Deus, casa de oração para todos os povos. Faz descer sobre nós, Senhor, a Tua bênção, o Teu socorro, o bálsamo dos céus, para as nossas vidas, para a vida dos nossos familiares, para a vida da família Miriam que está enlutada. Mas, Senhor, consola os que ficaram. Eles têm apenas saudade, Senhor, porque eles compreendem que o Senhor dá e o Senhor tira. Bendito seja o nome do Senhor. Aceita, Senhor, a nossa atividade desta tarde. Tudo que foi falado, tudo que foi projetado, tudo que foi informado, Senhor, que o Senhor esteja presente toda a nossa vida, para nos abençoar e para nos perdoar, pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Amém. 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 Recitemos o versículo 1 do Salmo 23, que é a nossa divisa. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Esse é o pastor que merece todo o nosso cuidado, toda a nossa atenção, todo o nosso louvor, tá? Pastor Jesus Cristo. Nós somos obreiros dele.